E vou inverter um pouquinho já aqui no começo. Começando aí, eu botei embasamento para falar dos conceitos que a gente precisa para os veteranos, para os ex-alunos, os universitários, né, galera, já está perto de se formar, os VEC já são formados, as VEC já são formadas, fica meio assim, como eu disse lá na primeira reunião, vai ter momento que vai ficar, talvez, sacal para quem já sabe o que é dialética, por exemplo, para quem sabe o que é praxis, para quem sabe o que é alienação e tal, mas tem que pensar os que não lembram, os que têm dificuldade, ou que sabem de um jeito diferente da gente. Pode ser também? E aí contribui de outro jeito aqui. Beleza? Agora eu vou seguir lá pela questão da praxis. Eu já falei lá no outro, vocês já falaram, já ficamos assim, mais ou menos entendidos. Mas mesmo assim eu queria falar um pouquinho mais, porque foi no final da reunião e ficou talvez rápido demais. Não tem grandes problemas. Eu até falei já com os meninos do primeiro ano. Alguns autores conseguem até se conformar com a ideia de que praxis é sinônimo de prática. E aí a gente diz um sonoro aí dentro para essas pessoas, mas dizem. Alguns autores usam isso lá no passado. Por exemplo, Aristóteles ele falava como alguma coisa assim, a praxis é como se fosse a prática consciente. Tipo isso, eu talvez não lembre, talvez não seja isso, mas é nessa lógica. É uma prática consciente do que está fazendo. Tipo isso. Até se aproxima do que a gente quer, mas a gente vai ficar com a definição do Paulo Freire. Para a gente aqui, para a nossa praxis, que é aquela. A praxis é a dialética, por isso que vai ter que discutir a dialética de novo. A praxis é a dialética entre conceito e ação. E a prática. A ação é a prática. Essa dialética existe. E agora vou passando para a dialética, viu, negado? Lembrem, os veteranos sabem de cós salteados, os velhos talvez lembrem, mas o pessoal do primeiro ano. Mas não lembra também, ela trabalhou também comigo já dialética, então tá tranquilo. Isso aqui, então todos lembrem. Dialética é aquilo que eu defendo como um pensamento, um tipo de pensamento que nos leva a ter uma ideia crítica. Aí embaixo 1.3 tem um nome crítica, porque a gente, na mesma explicação a gente entende. Eu sou um cabra que diga assim, só dá para ser um pensamento crítico se for a partir de um pensamento dialético. As pessoas não usam essa ideia. Sinceramente, não usam, nem na própria esquerda. Tem gente que acha que crítica pode ser radical. E eu já digo, se for radical, não é crítica. Você não precisa concordar comigo. Mas eu não consigo conceber uma crítica radical. A não ser que o radical seja na concepção de intenso, né? É intenso. Mas não dá, pô. O cara de radical, ele é sisudo, ele é engessado, ele é radical, não muda. E uma crítica não pode ser, ela tem que ser dialética, como está escrito aí. Aí vocês lembram lá das aulas do primeiro ano em geografia, o pensamento dialético. Primeiro a gente tem uma tese, a gente procura uma tese, a gente precisa criticar uma coisa, né? Sei lá o que seja. Hoje vai ser a questão do racismo no Brasil. Tese, a gente procura uma tese sobre a coisa que a gente quer criticar. A tese diz isso e tal, diz lá sobre fulano. Depois de achar essa tese, a gente procura uma segunda opinião, uma segunda ideia sobre a mesma coisa. Só que a gente tem que procurar o que é o contraponto. A gente procura a negação, que a gente chama na dialética de antítese. Vocês devem... não, eu estou apontando aqui. Não, deve estar aparecendo aí. Antítese. É a negação, é o contraponto. Nós botamos a tese e a antítese, que é a contraponto, não pode ser tese e antítese dizendo a mesma coisa. Não pode. Lá nas aulas, no primeiro ano, sempre eu procuro uma pessoa e faço uma brincadeira assim. Negada, bora criticar o Bruno aqui, o Bruno. Aí fulano diz que ele é gente boa, legal pra caralho, não sei o que, não sei o que. Aí fulano diz que ele é legal, eu digo, não serve, sai. Eu quero antítese. Aí alguém diz, é um fuleiragem, é a carniça. Aí eu, pronto, achei a antítese. Aí nós botamos para brigar, para disputar, para interagir, as duas informações que são contraditórias, e a gente busca o resultado dessa briga, que é a síntese. A síntese é o resultado da dialética. Tipo assim, ó, isso aqui numa lousa é bem fácil de botar. A síntese é o que a gente quer. A síntese do assunto é o que eu chamo de crítica. Tá aqui. Síntese é a crítica. Pronto.
Por que que isso é importante? Porque eu canso, velho. Eu canso de tentar discutir criticamente com as pessoas. E aí eu viro o chato, viro, sabe? E eu canso de ver as pessoas, por conveniência, não procurarem as antíteses da vida, os contrapontos. E aí tudo é mais fácil de se pensar quando você se conforma com a tese geralmente é o que te convém, e ali tu acha que é a crítica. Não é a crítica. Só conseguimos fazer crítica de verdade se for pensando dialeticamente. Eu sou doido para esculhambar e vivo esculhambando o meu bairro aqui, que eu morei grande parte da minha vida e voltei agora de novo, né, nesse ano, em tempos de pandemia. Eu estou com abuso do meu bairro, eu vivo criticando. No que eu critico, eu esculhambo. A tese que eu acho logo de cara é a mundiça, é a raiva que eu estou dessa negada, sabe? O desgosto que eu tenho da vizinhança, enfim, da dinâmica aqui. Só que se eu me conformar com isso, não é crítica, eu estou só esculhambando. Então eu vou procurar o contraponto, a antítese. Aí eu vou procurar o que é legal, o que é bacana, o que ainda me emociona, o que ainda é nosso, né? Para chamar isso aqui de lugar. Então aí sim eu tenho uma síntese. E essa síntese é a dialética e é a crítica. Beleza? Alguma coisa até aí eu posso seguir, meus anjos? O Carlos tinha dito que estava doido para falar de alienação. Eu esqueci água.